Nós precisamos entender que quando a gente toma uma decisão de seguir firme em um propósito, nós precisamos entender que oposições vão aparecer. Quando você decide que vai mudar profissionalmente a sua vida, quando você decide que vai dar um andamento na sua vida sentimental, que você verdadeiramente vai firmar um compromisso sério com alguém, ou quando você vai tomar um posicionamento na casa de Deus, ministerialmente falando também, coisas vão se manifestar para te tirar desse objetivo. Às vezes até na sua carreira profissional, na sua forma de se formar, numa faculdade, tudo vai começar a se mover para que você desista. Aqui em livro de Neemias, capítulo 6, o título diz assim, ó: os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Aí diz assim o texto: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e os restos dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam me fazer mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sabalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentam revoltar-vos, pelo que edificais um muro, e que tu farás rei deles segundo estas palavras. Então aqui a gente vai ver que Neemias ele propôs no seu coração reedificar os muros de Jerusalém, que era uma cidade histórica, uma cidade na qual Deus liberou o seu povo a retornar para que houvesse a reedificação não só da cidade, mas também dos muros. A cidade estava queimada, a cidade estava destruída, e Neemias retorna à sua cidade natal para reedificar os muros. Só que, desde o momento em que esta obra começou, homens se levantaram para ali atrapalhar essa decisão de Neemias. E isso nos deixa um ensinamento muito poderoso. Toda vez que a gente coloca no coração edificar algo, porque edificar já é difícil, nós temos que aprender que vamos ter que lidar com a oposição. Vão surgir pessoas, vão se manifestar opiniões de pessoas que não aceita quando nós resolvemos nos posicionar, seja para edificar na área espiritual, seja para edificar na área profissional, seja para edificar na área financeira, sentimental. Às vezes, quando nós decidimos ali formar nossa família, sempre vai aparecer alguém para dar uma opinião contrária, para se manifestar com palavras desanimadoras, com palavras de derrotas. Enquanto nós estamos estagnados, enquanto nós não tomamos decisões nenhuma séria na nossa vida, ninguém está nem aí para gente. Mas quando nós nos posicionamos a viver o propósito na qual Deus nos designou a viver, aí sim começam a se manifestar aquelas pessoas que emprestam o seu coração, a sua mente ao inimigo da nossa alma. E ali passam a nos afrontar, tentam nos fazer desanimar, a nos distrair. Então aqui a gente vê que Tobias, Sambalate e Gesem enviam cartas, enviam mensageiros para dizer para Neemias, primeiramente, convence ele a descer, a largar a obra. E às vezes é assim. Primeiro tentam nos convencer a largar o projeto, a abandonar o projeto.
primeiro tentam nos convencer que não vale a pena continuar naquele ritmo, sabe? Você decide abrir um negócio, aí vem aquelas palavras desanimadoras dizendo que não vai dar certo, que isso aí é para quem tem dom, isso aí é uma coisa que nem todo mundo tem o dom de fazer. E ali às vezes nós damos ouvidos a essas palavras e aí abandonamos o projeto. Ou então às vezes a gente está ali, começa a se envolver, a arrumar querer construir uma família. Aí começam a falar para nós que agora é loucura você querer casar, porque casamento é uma coisa muito ruim, prende muito, acaba com a liberdade e também é difícil achar alguém que preste. Tem quem preste sim, porque Deus ele é justo, Deus ele criou o padrão para que nós viéssemos constituir famílias sim. E tem mulheres que prestam, tem homens que prestam. Agora, onde nós vamos buscar também vai vai definir, né, o tipo de pessoa que a gente quer se aliançar. Às vezes também na questão espiritual, a hora que você começa a querer caminhar com Cristo, fazendo a obra de Deus com sinceridade, é a hora que as pessoas querem descredibilizar a tua fé, descredibilizar a tua religião, quer ali até zombar da tua relação com Deus, mas que você possa fazer como Neemias, ser uma pessoa decidida, ser uma pessoa que vai dos fundamentos até o alto da edificação e ver o projeto concluído. Neemias vai dizer no texto que ainda, né, já tinha edificado o muro, já não tinha brecha nenhuma, ainda que neste tempo nós ainda não tínhamos colocado ainda as portas. Então ainda estava inacabado, mas até o presente momento aqueles homens estavam tentando fazer Neemias desanimar. Se a gente for pegar os primeiros capítulos, a gente vai ver que desde quando a obra começou, os inimigos estão tentando atrapalhar Neemias. Então a gente tem que entender que a partir do momento que a gente dá o pontapé inicial, já vão surgir opositores, forças contrárias do mal para impedir o nosso avanço, o nosso crescimento, para que nós não venhamos viver aquilo que Deus designou para nós, porque no mundo espiritual já existe algo pronto para nós tomarmos posse. E quando a gente começa no mundo físico a se alinhar ao propósito de Deus, o inimigo ele não fica satisfeito. Então que venhamos ter essa convicção. Nada pode nos abalar, nada pode parar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. E que você possa dizer, manda para mim essa frase, para que eu possa entender que você foi ministrado. Estou em uma grande obra de modo que não posso parar. Você pode colocar essa frase para mim, para eu entender que o Espírito de Deus está ministrando no teu coração? Que aquilo que você começou, você vai terminar em nome de Jesus? Que você vai voltar para aquele curso que você parou? Que você vai voltar a fazer a sua faculdade? Que você vai começar a voltar a fazer aquela obra mesmo, material que você começou a fazer na tua casa? Aquele projeto que você começou e alguém deu uma palavra desanimadora e você desistiu, mas você vai voltar em nome de Jesus. Aquele projeto, aquela ideia, aquele sonho que antes você tinha que alguma coisa fez apagar, Deus está dizendo: ei, volta para a tua posição. Eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para te sustentar. Que você possa, em nome de Jesus, tomar posse dessa palavra. Não desanima. Volta para a posição que Deus te chamou. E eu tenho certeza que você agora vai lembrar de alguém que precisa dessa palavra. Encaminha para essa pessoa, porque existem pessoas que estão com a vida desanimada, talvez foi ali derrubada por uma palavra de derrota, desanimada por uma palavra desanimadora. E você pode ser essa pessoa que vá levantar o ânimo dessa pessoa mais uma vez. Houve momentos que Neemias teve que ficar com as ferramentas fazendo a obra,
e também com armamentos, guerreando, porque tinha ali inimigos tentando de tudo derrubar aquele muro, tentando de tudo desfazer aquela obra. E às vezes é assim na nossa vida também. Nós temos que nos adaptar ao tempo que estamos vivendo, tempo de luta, mas também tempo de edificação. Não deixe de edificar porque você está na luta, mas também não deixe de lutar enquanto está edificando. Amém? Me manda a frase aí, tá? Estou em uma grande obra de modo que não posso parar. Estou em uma grande obra e eu não vou parar. Encaminhe para alguém essa palavra, eu tenho certeza que Deus vai te usar para reanimar as forças de alguém. Deus te abençoe em nome de Jesus.